Saudações, maior torcida do Vale dos Sinos, nesta primeira semana de julho, fria por sinal, estamos iniciando a nossa 11ª visita aos arcabouços da história aimorezista em mais uma edição do Memórias da Nossa Aldeia. Desde já, curta, compartilhe, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da Rádio Índio Capilé, por favor, o faça. No próximo final de semana, o Aimoré enfrenta o Internacional de Santa Maria, um adversário tradicionalíssimo na história de quase 90 anos do Aimoré. Já se cruzaram N vezes por N competições importantes, mas trazendo o cômputo geral de confrontos, deixando de lado também a questão dos amistosos, nós temos 46 partidas oficiais já disputadas entre indígenas e colorados do coração do Rio Grande. São 17 vitórias para os leopoldenses, 15 alvirrubras e 14 empates. Se no âmbito geral, conforme eu já disse, há um equilíbrio entre os dois times, na questão que envolve segundona, divisão de acesso, como cada um quiser chamar, há um predomínio bem interessante do Aimoré. Em 8 jogos já realizados, ou melhor, 9, perdão, são 6 vitórias do Aimoré, 1 triunfo somente do Inter SM e 2 empates. Na primeira ocasião em que se defrontaram, deu índio, 1-0. 26 de janeiro de 1969, foi a data do prélio, partida que valeu pelo gauchão daquele ano. É interessante observar que nos 7 primeiros jogos desse confronto entre Aimoré e Inter SM, houve uma invencibilidade aimorezista, 2 vitórias e 5 empates. Somente na 8ª contenda entre os dois times é que ocorreu o primeiro triunfo para os alvirrubros, em jogo realizado pelo gauchão de 1973, em São Léo, vitória deles por 2-0. Avançando um pouquinho no tempo, chegamos até a penúltima rodada da fase de grupos da Copa Cidade de Porto Alegre de 1991. E aqui eu preciso explicar o contexto para vocês. O Aimoré havia sido rebaixado no gauchão de 1990 e foi participar da Copa Cidade de Porto Alegre em 1991. E essa competição dava 4 vagas para o gauchão de 91. Para os 2 primeiros de cada grupo. As equipes participantes foram divididas em 2 chaves. E numa dessas chaves estavam Aimoré, Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo era o líder deste grupo, o Aimoré em segundo e 2 pontinhos atrás, o Inter de Santa Maria. E por coincidência, na penúltima rodada, haveria o confronto entre Aimoré e Inter de Santa Maria no estádio Cristo Rei. E qualquer outro resultado que não fosse a vitória geraria uma tensão, o negócio ficaria meio roots. Por quê? Porque o Aimoré enfrentaria o Floriano, num clássico do Vale, lá na casa deles, no velho estádio de Santa Rosa, na última rodada. Mas o Aimoré sapecou 3-0 no Colorado do coração do Rio Grande e dispensou qualquer nível de tensão. O jogo foi realizado no dia 9 de junho de 1991, conforme eu já falei antes. O Aimoré venceu por 3-0 com hat-trick do João Carlos e o Índio alinhou com Sandrini, César, Eliseu, Luciano e São Borja, Zico, Guedes, Jorge, João Carlos, Gilmar e Gustavo. André Luiz entrou depois. O Internacional de Santa Maria foi a campo com Miguel, Marcão, Sandro Correia, Denilson, Jaime, Alamir, Jair Galvão, Peninha, depois Moreno, Sandro Gomes, depois Anderson Cebola, Mauro e Márcio. Na última terça, fez 41 anos que o Índio venceu o pessoal de Santa Maria por 1-0. O jogo foi atinente ao gauchão de 1984. O gol aimorezista foi marcado pelo Garibaldi e o Aimoré alinhou com o seguinte time: Enio, Cacaio, Celso Augusto, Wilson Sorriso e Paulo Omar, Ricardinho, depois Marquinhos, Luiz Freire, Dagoberto, Miro Oliveira, Garibaldi e Anchieta. O treinador foi o Chiquinho. Vamos ao nosso amado compêndio de jornais, revistas, recortes e outras cocitas, mas para começar, te liga nessa goleada do Aimoré por 3-0 para cima do Inter de Santa Maria. 1º de outubro de 1992, essa matéria publicada pelo jornal VS, o jogo foi válido pelo gauchão daquele ano. 2 gols aimorezistas daquela goleada foram marcados pelo Anderson Felipe e um gol marcado pelo Jorginho, que por coincidência estreava naquela partida. Não cessando essa nossa maravilhosa sanha por jornais antigos, vamos até julho de 1962, ou seja, 63 anos atrás, através do jornal Do Dia, que tão bem e tanto nos alimenta aqui no Memórias da Nossa Aldeia. Nesse material do dia 8 daquele mês, a gente vê ali os detalhes prévios ao confronto que ocorreria entre Aimoré e São José, em partida que valeria pelo gauchão daquele ano. E aqui na sequência, você está conferindo aí na sua tela a matéria condizente
ao jogo realizado em São Leopoldo, uma vitória maravilhosa, fabulosa do Aimoré por 4-1, 3 gols marcados pelo Paulo Lumumba e 1 gol marcado pelo ídolo Toruca em cobrança de pênalti. E muito legal também, você está conferindo agora essa charge que diz respeito à busca pela liderança do certame. Está ali o Saci representando o Inter de Porto Alegre como primeiro colocado e as demais equipes ali escalando, buscando essa primeira colocação. Essas charges, elas são muito divertidas, né? Tu vai buscando ali, tem um santinho ali que é o São José, tem um bonequinho com uma estrela que é o Cruzeiro e por aí vai. Sobre os aniversariantes dos últimos dias dessa semana, conforme a gente sempre faz, vamos aos caras aí que completaram bodas e as lembranças eternas que essas pessoas trazem ao torcedor aimoresista. Começando por Gão, justamente na última quarta, dia 2 de julho, o Gão completaria 77 anos de vida. O Gão que jogou no Aimoré enquanto profissional por 5 temporadas e depois foi presidente, inclusive sendo o presida da reabertura do Aimoré para o futebol profissional em 2006, o eterno Gão. Também no dia 2 de julho, quem fez aniversário foi o Ian. O Ian completou 31 anos, o Ian que fez parte do plantel do Aimoré, volante e lateral direito, que foi campeão em 2012 e que subiu em 2013. Foi campeão da terceira divisão em 2012 e subiu do acesso para a Série A em 2013. Outro cara que está fazendo aniversário por esses dias, especificamente hoje, os nossos parabéns ao Sandro Blum. O Sandro Blum, que para quem não lembra, passou por Palmeiras, Sport, uma grande carreira no futebol nacional e nos anos derradeiros de sua trajetória como atleta profissional, jogou aqui no Aimoré entre 2007 e 2008. O Sandro está completando 55 anos. Outro aniversário marcante desses dias é o Moita. O Moita, no dia 4 de julho, chega até 68 anos de vida, atleta leopoldense que atuou no Índio entre 1981 até 1982. Essa foi mais uma edição do Memórias da Nossa Aldeia. Agradeço a todos pelo carinho,